Na regra da CBF, o Rodrigo me falou agora porque eu não sabia. Você pode aquecer 6. Vai 6 e troca. E ele foi aquecer. Ele foi 2 vezes aquecer, se eu não estiver errado. Aí na terceira ele falou, não vou mais. E aí, só por causa disso, ele toma 3 tapas no rosto. E aí o Flamengo, se achar que tem que entrar na justiça contra o Pedro, porque não foi aquecer, vai perder de 10-0. Vai perder tudo. Não ganha nada. O Pedro sai livre. A melhor coisa a fazer era mandar o Jorge Sampaoli embora, filho, parente, gato, todo mundo embora, e o Flamengo ser maior. E o Flamengo ser maior que o Pedro. Não, o que eles fizeram? Deram moral pro cara que não fica mais um ano no Flamengo e vai perder o Pedro, Veloso. É, uma decisão errada de novo do Flamengo, né? E não tem sentido o pai sair e o filho ficar. Não tem sentido nenhum. Como vai ficar esse ambiente com o pai demitido? Sabe quantos anos ele tá com o Sampaoli? E o dia a dia do treinamento. Esse cara é o cara mais forte junto com o Sampaoli. Sabe quantos anos ele tá com o Sampaoli? 10 anos. Acho que foi 2011, 14 que eles começaram. Você acha que os caras fizeram um acordo, irmão? Melhor você ir, fica quieto, eu fico aqui. Não, tanto que o Sampaoli tentou ontem na internet ainda o Sampaoli tentou. Não, violência não gera violência. A melhor coisa é a conversa. Você conversa com alguém? Com quem você conversa? Qual é a visão sua do nosso país? Você não conversa com ninguém. Todos os lugares que você foi, só teve problema. Santos, Atlético, Flamengo, Olympique de Marseille, Seleção da Argentina, Sevilha. Causou problema em todos os lugares. E ele sai ainda pra cima. Sai pra cima, sai pra cima. Quando o Veloso falou perfeitamente, quando mandaram embora e congelaram o Dorival Júnior, trouxeram um outro problema pior do que o Vitor Pereira. E aí tá aí. Aí o Flamengo, que tem um jogadorzaço, jovem, e que errou em não querer aquecer. Se ele fosse multado, tá certo. Vou falar por mim. Agora, agredir, mas tem uma coisa, não né? sentido. Mas tem uma coisa que tem que ser falada. Okay. Em nenhum contrato, vocês que já jogaram, não existe cláusula que diz o seguinte, eu serei titular, eu jogarei todas as partidas. E também não fala que ele vai apanhar lá. Mas também não fala que vai apanhar, né? Eu sei, mas quando o jogador... Ele vai lá e vai apanhar do preparador físico. Mas quando o jogador fica machucado, às vezes fica 8 meses, sim, 10 meses, mas faz parte da... Ele machucou trabalhando. Mas machucou trabalhando. Mas trabalhando. Tá trabalhando, tem contrato. Eu sei, mas ele não tem direito de falar, eu quero jogar. Mas quem que falou isso? Pedro... Mas ele não falou isso. Eu sei. Ele só não aqueceu. Existe um lado e o outro. Agora todo mundo... Qual o outro lado? Também, eu não fala falo outro lado. Também, só passa a mão lá na cabeça do Pedro. Não, mas ninguém tá passando a mão. Ninguém tá passando a mão, Ninguém tá passando a mão. Ele errou. Não. Ele errou. Mas o erro dele pra dar 3 tapas no rosto, o soco na boca. Esse já é outro detalhe. Mas não é o que você tá falando, então, não. Mas ele errou, mas não justifica que o erro dele tenha atitude ignorante de querer bater. Agora, o Pedro não tem direito, quando assinou o seu contrato, que ele tem que jogar, que ele tem que ser escravo. Isso não existe. Também não tá o treinador escolhe quem vai jogar. Detalhe, Maravilha, detalhe. Quem vai jogar. Não é o detalhe que ele foi agredido. O detalhe é que ele não foi pro aquecimento. Ser agredido é muito grave. O detalhe é que ele não foi pro aquecimento. Mas olha o que você coloca, que o jogador machucou, e aí... Ele contrata, o Paulinho machucou, o fulano machucou, o ciclano. Quantas vezes você ficou com dor de garganta e não trabalhou? Mas eu recebi normal. Então, e qual a diferença? Mas não te dá direito de eu exigir jogar. Mas você nunca exigiu o seu primeiro? Às vezes sim, porque era uma questão que estava em discussão. Agora, o jogador não tem um que vai me provar. Mas não existe isso. Então, é isso que eu estou falando. Ele está chateado, tá. Ele está revoltado, tá. Mas isso não dá o direito a ele de parar de aquecer, porque quando ele viu que 2 atacantes entraram, ele já não quis ficar mais. Falou, eu não vou entrar mais. Então, por causa disso, ele toma um soco na boca. Não, mas foi no vestiário, não foi no campo. Mas foi por causa disso, Maravilha. Mas peraí, Souza. Mas você tem que respeitar o pensamento de todo mundo. No campo a confusão. Então, agora, a covardia do cara. Sei, mas eu não estou defendendo esse cara. Mas você não está defendendo? O que eu não estou passando é o preparador físico. Nós também não estamos passando pano, Maravilha. Você me desculpa. Eu acho que esse cara já tem que ser mandado embora, não é ontem. É no mesmo dia. Maravilha, ninguém está passando pano pro Pedro. Maravilha. Ninguém está passando pano. O preparador físico tem que comunicar o treinador e o treinador ir na diretoria e ser multado. É isso. Aí resolve. E sabe o que tem que fazer? Não foi aquecer, o cara vai dar Sabe o que tem que fazer? Mas na pessoa já tem que mandar embora. Sabe o que tem que fazer? Jorge Sampaoli, diretoria, Marcos Braz. O Pedro não aqueceu. Tá fora dos próximos 3 jogos. Tá multado. Acabou, tá multado. O contrato tá aí pra isso. O contrato é isso. Não tem como. Esse cara não tem direito de dar soco com ninguém. Ele é um idiota. Mas ninguém tem, Maravilha. Eu sei, ninguém tem. Hoje as pessoas... Deixa eu te falar uma coisa. O mundo mudou, hoje as pessoas brigam. Eu tava vendo um vídeo aí com o Souza. Mamãe tá com o filho aqui, ó. Sabe aqueles negócios aqui? E ela tá no celular, empurrando o carrinho. Carrinho vazio. Carrinho vazio. Aí ela olha o carrinho e fica desesperada e não sabe onde tá a criança. As pessoas estão perdendo o poder das coisas, da mente, de tudo. De tudo. Hoje, você bate no professor. Sabe quantos professores apanham em escola pública? Sabe quantas pessoas brigam no trânsito? Eu já briguei no trânsito. De maneira cruel, eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha. Eu não faço mais isso. A única coisa errada que eu fiz foi eu e o Cascão ter corrido atrás do ladrão. Não, mas eu nunca mais na minha vida vou fazer isso. Porque eu não pensei na hora. Mas na hora, Neto? Não, só um minuto, só um minuto. Eu não pensei.
Então, hoje, você vai no trânsito, se você tá com o carro parado e você tá mal, você tá não sei o quê, o cara buzina, você sai dali, você quer bater no cara. A gente tá gritando, a gente tá extrapolando, a gente não tem mais amor, a gente não tem nada. Aí vem, por isso que o futebol tá incluído nisso, socialmente. Quando um preparador físico, do gabarito do Jorge Sampaoli, que pra mim é um treinador medíocre, treinador medíocre, não é gestor, nunca foi gestor, não é um Abel Ferreira, não é um Luxemburgo, não é um Filipão. Não é, e a gente dá moral pra esse cara. Aí quando a gente vê um professor, o Veloso foi perfeito, dá um soco num aluno, se coloca no mundo ou no futebol brasileiro, onde não tem imprensa, não tem nada na várzea, o cara vai sentir no mesmo poder. A gente faz isso. É um exemplo. Eu já fui mau exemplo em muitas coisas. Em muitas. Eu já fiz o que o Pedro fez. De não aquecer. Eu já fiz. Sabe o que eu fiz? Eu tirei a chuteira. Eu jogava no Guarani. Eu fiquei na reserva. O Candinho era o treinador. Lembra do Candinho? Lembro. Eu fiquei na reserva. Aí, eu fiquei na reserva, eu não fui de chuteira. Eu peguei, tirei a chuteira e fiquei só de meia. O Guarani perdeu 1-0. Aí, o Lino, que está em Salto, um dos maiores preparadores físicos que eu tive na minha vida, uma das coisas mais importantes, junto com o Frias, o Lino Facchini falou, Neto, o Candinho mandou você aquecer. Eu falei, não vou aquecer. Não, Neto, tem que aquecer. Eu falei, não vou. Ele quer me colocar? E outra coisa, Lino, fala pra ele em lugar de quem que eu vou entrar. Eu nunca contei isso. É a primeira vez que eu falo. Nunca falei isso pra ninguém, nem pro você, Veloso. E nem pro Cascão. Nunca contei isso, vou contar agora. Aí, ele falou, ô Lino, vai lá e pergunta pra ele. Eu tinha acho que 18 anos, 19 anos. Falei, pergunta pra ele quem que vai sair. Tava no segundo tempo, ele me deixou na reserva. Eu já fiquei pé da vida que ele me deixou na reserva. Mas eu fiquei. E faltei com respeito ele ficar sem a chuteira. E de meia baixada. Aí eu perguntei, Lino, quem vai sair? Mas fala pra ele lá o que ele quer falar comigo. Porque eu não falo com ele. Foi 2-1, 2 gols meu. Eu entrei e fiz 2 gols. 2 gols. Sabe o que aconteceu? Quem caiu? Eu ou ele? Então, meu irmão, tem os caras que hoje estão comandando o futebol brasileiro. Olha a pia aí da seleção brasileira. Não bota a Marta pra jogar. Bota ela pra jogar, irmão. Mas vai ter que pôr. Bota ela de centroavante. Faz as 10 correrem pra ela. Não fala português 4 anos. Não fala português. Vai um brasileiro aqui dirigir o time na Suécia. Dirigir o time nos Estados Unidos sem falar o inglês. Mas nem entra. Pô, então nós ganhamos da Panamá, perdemos pra França e aí nós estamos ainda achando que ela é uma baita treinadora. Deixar a Cristiane aqui. Essa vergonha. E aí vem esse Jorge Sampaoli, continua, e o Pedro tomou 3 tapas na cara, um soco na boca. O que você faria se fosse eu? Eu não jogo mais no Flamengo, nunca mais. Enquanto o São Paulo jogaria? estiver lá, o Pedro não vai jogar mais. Enquanto o São Paulo estiver lá, ele não joga. E quem que a diretoria escolheu? São Paulo. Então, mais tarde, eu tenho certeza que vocês vão se arrepender. É uma coisa inacreditável, é insano isso, não mandar esses caras todos embora. Mas o Flamengo é muito grande, e o Flamengo só tá nessa situação porque é um clube muito grande, gigante. Mas todo ano a gente tem visto isso. Como é que o Rogério foi mandado embora? Rogério, mesma coisa. O Rogério é a mesma coisa. Renato Gaúcho, mesma coisa. Sabe, sempre existe esse problema. É que, assim, o torcedor agora, claro, o torcedor tem que se virar e ficar do lado do Pedro. E do lado do Flamengo. Né? E não ir a campo, ficar vaiando. Como é que eu perco um jogador como... O cara que dirige o Flamengo hoje é... Desculpa, vamos supor que o Gabigol tem um estiramento, vai. Que o Gabigol tem uma contratura muscular. Que o Gabigol vai pra seleção. Eu não tenho mais o Pedro. Que, por sinal, Gabigol e Pedro junto dá 20, 30, 39, 48 gols. 19 com 26, 20, 45 gols. Os dois juntos têm 45 gols. Como é que eu vou abrir mão e deixar o Jorge Sampaoli e perder tudo, Veloso? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você criar um ambiente como esse. E o próprio elenco também. Não é só o Pedro, o Gabigol. Você tem um elenco que vê uma agressão dentro do vestiário de um membro da comissão técnica. O ambiente fica horrível, fica terrível. E de preparador físico. Então, eu acho que o Flamengo está criando mais um problema para a sequência dos jogos do clube. De jogador. Não, jogador com jogador. Preparador físico. Não, nunca teve. não, mas não é nem só isso. Isso nunca teve. Ter briga de jogador com jogador, claro, ter desavença de jogador com jogador, tem, de treinador com jogador, tem. Mas um profissional. E o Veloso foi... Você hoje é um dos grandes comentaristas desse país, Veloso. Quando um professor, quando eu estou no... Né, que eu sou... Para orientar, para treinar. O que ele viria fazer? O Pedro. Condição. O Pedro, vamos lá, irmão. Não, e se você não quer ir, tá bom. Vou comunicar, você vai ser multado. Quantas vezes o Bebeto de Freitas fez eu treinar mais? Quantas vezes o Flavinho Trevisan? Quantas vezes o Lino Facchini? O Lino, um dos maiores preparadores físicos pra mim, da história.
Quantas vezes eu não queria treinar, porque eu tinha desavença com o treinador. Eu falei, não, Neto, faz isso, vem cá, vamos lá, vem cá. Um professor na escola, para uma criança mimadinha, como meus filhos, muitos são, pô, vem cá, pô, faz a prova, pô, faz... Cara, aí vem um professor, um cara mais velho, pai, o filho dele trabalha com o Pedro. Aí eu vou e dou um soco. Aí tem que ser o Gerson tirar o cara, porque não seria mais grave ainda. Souza. Esse tipo de gente, assim, ele escolhe as vítimas. Essa é a verdade. É verdade. Ele escolhe as Não vai em cima do Gabigol, né? Não vai em cima do Em cima cara. do Gerson. Não vai. Não em cima vai, do Pablo. Vai em cima do cara que é bonzinho. É verdade. O cara que é... não Verdade. fala nada. Ele escolhe a vítima. Ele escolhe a vítima, sabe? Ele escolhe a vítima. Não agride qualquer pessoa, entendeu? Você já viu alguém agredir e ir pra cima do Chulapa? Não. E outra coisa, tem aí, Cascão e Rô, tem aí o Pedro falando que ele, psicologicamente, há 2 semanas já estava sendo trucidado por eles. Há 2 semanas ele já estava sendo trucidado. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Pedro Guilherme, poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos dos últimos jogos, que o Maravilha disse, né? E que ele tem que entrar. Ele tem que entrar. Se é 1 minuto, 2, tem que entrar. Aí, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por esse idiota, membro da comissão técnica do São Paulo. Olha o que ele coloca. Membro da comissão técnica. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que eu tenho sofrido nas últimas semanas. Aí é muito mais grave, Veloso. O Pedro está sem ambiente nenhum de treinar, de continuar com essa comissão. E esse aí foi a gota d'água, né? Foi o último ato aí dessa comissão técnica com relação ao Pedro. E o Pedro, que já faltou hoje, eu não acredito que ele vai se apresentar enquanto o São Paulo estiver lá. E tem uma outra coisa que eu não sabia. Mas, vocês da imprensa vão ficar sabendo. Tudo que aconteceu. E eu li hoje também. Porque o jogador fala pro amigo, fala pro parceiro. Daqui a pouco vai acontecer o que lá dentro, o que o Pedro tá sofrendo. Quando o Jorge Sampaoli sair do Flamengo, nós vamos saber tudo. Eu li Quer hoje. apostar? O Cascão pode ajudar a gente aí, o Rodrigo. Não vai ajudar. Eu li também que o filho do preparador físico teve um problema com um repórter no 1-1 com o América também. Teve um problema também do filho. Mas você já manda, você tem que limpar tudo. Limpa a área! Se existem seis elementos de uma comissão técnica, você tem que eliminar todos, porque não dá certo mais. Não, se ele é o responsável por tudo, porque não é o Sampaoli, porque ele é o responsável. Esse cara que fez isso, essa covardia, covarde, mas muitas vezes covarde, muito covarde. O que me deixa mais estarrecido é o que o Pedro escreveu. Há 2 semanas eu venho sofrendo de uma forma psicológica. O soco foi a gota d'água do que estavam fazendo com o Pedro Souza. E assim, a pressão psicológica é essa. Você sabe que você tem condições de jogar, claro. Aquilo com o Maravilha, eu concordo com o Maravilha. Tem 26 gols. Quando ele diz que você não assina contrato, mas o cara tem 26 gols, artilheiro do time da temporada, pô. Peraí. São Paulo que não gosta eu não tô. Isso é outra coisa. Tudo bem. Não pode você não gosta, que você não gosta, mas você não pode. Nada justifica você dar um soco e fazer pressão. E o atleta... Ele é o maior artilheiro do Brasil, na reserva. E você sabe, e a gente sabe como atleta, quando o cara não gosta de você, fica ali pressionando, jogando você pra baixo, Cascão, você não jogar, Cascão, entendeu? liga pro Duílio aí. O Quesada tá falando, grande Leandro Quesada, monstro da Band News, tá falando que o pessoal do Corinthians tá de olho no Pedro. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Liga pro Duílio aí, o Duílio. Tá assistindo, ó, João, se isso é verdade ou não. Eu acho que não tem nem que usar disso. Fala a verdade, no meu ponto de vista. Mas acho que ele deve sair agora. Ele recebeu uma proposta gigantesca de ganhar 3 milhões de reais. Não quis ir, por amor ao clube. Ele falou que queria ficar, mesmo com tudo isso que ele vem sofrendo, porque o cara é artilheiro, ninguém sabia. Eu achei que ele era artilheiro do Flamengo, ele é artilheiro. Não, esse cara é um absurdo. Não, ele não é artilheiro do Flamengo, não. Ele é artilheiro do Brasil, com 26 gols. Pra mim. Eu não sabia, juro, gente. Eu não juro. Eu não sabia. Decisivo, igual eu não sabia, Veloso. Você sabia? Ele é artilheiro do Brasil? Você sabia? Eu não sabia também. Eu não sabia, você sabia? Mais mais ou menos não é. Tava meio assim. Não, mas não, mais ou menos. Não, mas não é. Mais ou menos não. Mais ou menos não. Sabe por que a gente não... Sabe por que a gente não cobra muito? Porque o Gabigol é muito bom. É, decisivo. Joga decisivo. O jogador é mais decisivo, assim, em alguns momentos, mais que o Pedro. Mas, assim, pra mim, eu falo isso desde o ano passado. Se eu tivesse que escolher no meu time... Você sempre falou isso. O Pedro jogava no meu time. Pra mim tem que jogar os dois. Dentro da área, Mas eu acho que o Gabigol, ele tem preferência pelo Bruno Henrique. Faz o quê? Coraçãozinho toda vez que joga. Mas os dois são bons. Mas ele, como jogador, prefere que jogue o Bruno Henrique e não jogue o Pedro. Mas não é o Gabigol que escala. Desculpa, Maravilha. Você tá sendo... Mas existem as preferências. Eu nunca... A gente conhece como é que é vestiário. Ninguém é tão amiguinho assim do outro. Desculpa. Ninguém ama o outro. Desculpa, eu vou... O jogador tem preferência. Eu nunca pedi pro treinador escalar ninguém. Mas que o jogador tem preferência? Que jogador? O cara Você tá dizendo que o Gabigol, que é o Bruno Henrique, do que o Pedro? O Bruno Henrique do que com o Pedro. Mas ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Desculpa, ele muda de posição. Ele muda de posição, os dois juntos.
Você tá dizendo, então... Quando joga o Bruno Henrique e Gabigol, é duro parar o time do Flamengo. E Pedro e Gabigol? E Pedro e Gabigol? gosto mais de Copa Bruno do Henrique Brasil e e Gabigol. Libertadores. Na minha opinião, Bruno Henrique você e Gabigol. prefere Bruno Henrique e Gabigol e não Bruno Henrique e Gabigol. Por que não pode ser Bruno, Pedro Henrique e Gabigol? Qual o problema? E bota 2 volantes. Quem tem que resolver isso é o treinador. O treinador agora não pode. Os melhores têm que jogar. Não pode o idiota com o Flamengo dar um soco. Meu irmão, esquece. O Pedro só volta a jogar no Flamengo, pra mim, com a força da torcida, a força da imprensa, a cobrança do que é o certo. O Dorival já deve estar ligando pra ele, né, Dorival. É capaz mesmo. Viu? Vem pra cá pro São Vem Paulo. pra cá pro São Paulo, Ramos Pedro. Rodrigues, vem pra cá. Esse cara, o Pedro, eu não conheço. Esse cara é o único jogador no país que é vendido por 60 milhões de euros. Mais nenhum. Olha só.